Hoje eu trago um vídeo bem interessante para vocês, onde eu irei ensiná-los uma técnica para prever quem será o ganhador de uma determinada eleição, seja ela municipal, estadual, federal, distrital, enfim, qualquer tipo de eleição ou disputa em que você tenha poucas pessoas concorrendo. Primeiramente, eu gostaria de enfatizar um motivo pelo qual eu estou gravando esse vídeo, porque sempre quando chega nessa época de eleição, eu vejo muitos partidos, despejando muito dinheiro em candidatos que não têm potencial algum de vitória, que os números já indicam que a energia está desfavorável para esse candidato. Então eu faço esse vídeo para você que conhece alguém na política ou que tem contato com esse tipo de pessoa, que mostre esse vídeo para eles, tá? Para que eles não joguem dinheiro no lixo, literalmente, tá? Então vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de enfatizar duas coisas, né? Primeiro, a data que eu estou gravando esse vídeo, conforme vocês podem ver aí na tela, porque eu irei realizar algumas previsões aqui e depois vocês podem ir no site do TSE e ver se as previsões que eu fiz aqui são verdadeiras ou não, tá? E o segundo ponto de atenção que eu gostaria de falar aqui no vídeo é que, para vocês entenderem esse vídeo, vocês precisam necessariamente ter assistido o último vídeo do meu curso de numerologia, onde eu apresento o gráfico da vida, pois alguns conceitos que eu vou apresentar aqui foram retirados daquele vídeo. Portanto, se vocês ainda não viram, pausem esse vídeo, vão lá ver e depois voltem aqui. Então, eu tenho aqui uma lista de candidatos que eu peguei do site do TSE, de todos os municípios do estado de Goiás, com seus nomes completos e datas de nascimento, porque a gente vai precisar, obviamente, aqui na aula de hoje. Mas eu gostaria primeiramente de mostrar para vocês como que os numerólogos, eles geralmente fazem a análise para saber quem vai ganhar uma determinada eleição. Bom, alguns costumam somar aqui, calcular o número de expressão, que é aquele número que você soma aqui todas as letras do nome, e reduz, e faz esse cálculo para os candidatos, e aí eles definem, baseado em quem tem a maior numeração, quem será o vencedor. Ou então eles fazem esse tipo de cálculo com a data aqui de nascimento, Soma todos os dígitos da data, reduz, faz a redução lá e dá um veredito. Mas qual que é o problema desse método? Ele tem uma eficácia extremamente baixa e não funciona mais de 50% das vezes. Porque a gente precisa levar em consideração o momento em que esse candidato está em sua vida, ou seja, a sua vibração energética daquele momento em que a eleição ocorrerá. Então, dito isso em mente, a gente poderia então tentar definir qual seria a energia do candidato em determinado momento, em determinado ano. E sim, a gente poderia fazer isso, mas mensurar energia é muito difícil. A gente poderia, por exemplo, desenhar uma linha como se fosse um gráfico de ações, identificar aquele que está mais alto para aí sim a gente dar o nosso veredito, mas isso é muito complexo, porque a gente cai na área da física e da matemática que estuda as ondas senoidais, e as ondas senoidais elas têm inversão de fase, enfim, não é tão fácil assim. Portanto, eu vou mostrar para vocês aqui um atalho em que a gente consegue chegar no resultado mais rápido. Porque na eleição a gente só quer saber qual candidato domina sobre o outro, tem dominância sobre o outro. E eu já mostrei para vocês como que faz o cálculo de dominância lá no vídeo que eu falo do gráfico da vida, utilizando a numerologia. Portanto, a gente vai utilizar alguns conceitos lá daquela técnica para a gente chegar no nosso ganhador, ou nos nossos ganhadores,
Então vamos lá. Então eu já anotei aqui o passo a passo e vamos lê-lo aqui com calma. Então o primeiro passo, nós vamos pegar o nome completo do candidato e nós vamos separá-los em grupos de 5 letras, de 5 em 5 letras. Então João da Silva vira João de a Silva. Então a gente faz aí primeiramente essa divisão, que são os pentagramas, né? O pentagrama tem 5 pontas, então o que a gente está fazendo aqui também é definindo os pentagramas do nome da palavra do nosso candidato, né? Então o segundo passo, nós vamos mapear os valores das letras, né? Então, para esse nosso exemplo aqui, eu vou utilizar o alfabeto pitagórico, porque eu acredito que ele funcione melhor. Porque o alfabeto pitagórico, como ele vai de 1 a 9, depois fica se repetindo, né, de 1 a 9, basicamente ele é muito indicado para situações onde a gente precisa ou quer, né, prever ciclos, como é o nosso caso aqui. No terceiro passo, então, nós vamos aí calcular os valores dos pentagramas. Então a gente vai pegar as nossas palavras agrupadas, a gente vai somar os valores das suas letras e a gente vai reduzir. E a gente vai anotar esses valores já reduzidos. Aqui no quarto passo, nós vamos determinar o período de vida que um candidato se encontra. Basicamente, a gente quer saber qual foi o último período múltiplo de 5 que o candidato passou. Ou seja, que ele completou. Qual foi o último período de 5 anos completos que ele passou. Aí vocês poderiam se perguntar, mas por que de 5 anos, né? De 5 em 5 anos? Eu já expliquei o motivo lá no vídeo do gráfico da vida, mas basicamente é porque o número 5 é um número muito bom para a gente prever a energia de um determinado ser humano. É o número que rege o ser humano, portanto tem que ser de 5 em 5 anos, tá? Nesse caso. Aqui no passo 5 nós vamos calcular a matriz de vida, ou seja, a matriz do momento de vida, né, que a pessoa está. Então para isso a gente vai pegar aqui o 40 que a gente achou no passo anterior e somar aqui com os valores dos pentagramas, né? Então 40 mais 2 dá 42, reduzindo chega a 6. Depois a mesma coisa que 40 mais 5 dá 45, reduzindo chega a 9, 40 mais 1 reduzindo chega a 5. Então depois nós vamos classificar esses números. Nós vamos classificar esses números, né, se eles são cardinais, fixos ou mutáveis. Então os números cardinais é 1, 5, 7, os fixos 2, 4 e 8, e os mutáveis os 3, 6 e 9. Então a gente vai contar, né? Aqui no nosso exemplo, o candidato em questão só tem um número cardinal, que é o número 5. Portanto, ele recebe 1 aqui no cardinal. O fixo, ele não tem número fixo e tem 2 números mutáveis, né, que é o 6 e o 9. E aqui no passo 7 nós vamos comparar então os candidatos, né? Ou seja, nós vamos comparar aqui os resultados, né, dando prioridade primeiro aos cardinais, depois os fixos e por último aos mutáveis. O candidato com mais números em cada categoria, seguindo essa ordem de prioridade, é considerado o vencedor da comparação. Então vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês isso aqui na prática, comparando o resultado das eleições de 1989 até 2022, que é o período da nossa Constituição, né, até a última eleição, no momento que eu gravo esse vídeo, que foi em 2022. Então eu escrevi aqui esse código, esse programinha aqui, que ele faz essas análises de maneira automática para nós. Então eu cadastrei aqui nele, ó, conforme vocês podem ver, todas as eleições, né, todos os candidatos de segundo turno, que foram para o segundo turno das eleições, e aqui eu coloquei os resultados, né, quem ganhou a eleição nesses determinados anos, para a gente fazer a comparação, ver qual que é a taxa de acerto do nosso script. E como vocês podem ver, a gente teve aí uma taxa de acerto de 100%.
Vamos pegar aqui, por exemplo, a eleição de 1989 entre o Fernando Collor e o Lula, né? O Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que aqui na época ele ainda não tinha incluído o Lula no nome dele, tá? Isso é importante também. O nome completo do Lula, ele só foi alterado no ano de 2022 aqui, ó, para essa eleição, tá? Então, conforme vocês podem ver, o nosso modelo, ele tem 100% de acerto. Mas aí eu escrevi aqui um outro script que pega a lista de candidatos a prefeito dos municípios do estado de Goiás inteiro e roda uma previsão. Então vamos ver qual que vai ser o resultado aqui dessa nossa análise. E vai demorar um pouquinho para executar. Enquanto isso, vamos aguardando. Então tá aqui, terminou. Como são muitas cidades, eu só vou passar pelas cidades maiores, né, aqui do estado. Algumas também, né, não todas. Mas depois vocês podem ir no site do TSE e ver se a previsão gerada aqui pelo script deu certo. Até porque são muitas cidades. Então vamos lá para o começo. E vamos começar aqui então por Aparecida de Goiânia. Que é uma cidade próxima a Goiânia, né? Cidade bem grande. Então aqui a previsão que seria que o Leandro Vilela ganharia a disputa para a prefeitura. Eu não moro em Aparecida de Goiânia, eu moro no estado de Goiás, mas não em Aparecida de Goiânia. Eu não sei como que está a eleição por lá, mas eu sei que essa família Vilela, ela já é uma família muito antiga aqui na política aqui de Goiás. Portanto, eu acredito sim que esse aqui seja o resultado correto. Vamos ver aqui uma outra cidade, agora uma cidadezinha, que é essa cidade aqui, ó, Britânia. Eu tenho um colega que mora lá e, de fato, ele me disse que a Maria do Dístero dos Santos, essa candidata que, de fato, ela está provavelmente na frente lá, dada a movimentação política, né, dada outros critérios lá, né. Vamos ver aqui agora, Goiânia, né, vamos ver aqui a capital, Goiânia. Então nós temos aqui Goiânia. Goiânia a gente tem aqui como favorito para ganhar o Frederico Gustavo Rodrigues da Cunha. Esse candidato aqui, ele é do espectro político de direita, né? Ele já é um nome lá que já é bem conhecido lá na cidade, no estado em si como um todo. E eu realmente acho que ele possa ganhar. Em segundo lugar, a gente está aqui com Vanderlan Vieira Cardoso, né? Que já é um candidato aí bem antigo na política aqui do estado. Então, acho que sim. Acho que essa análise aqui está correta. O atual prefeito lá, eu acho que é esse aqui, se eu não me engano. Mas é esse aqui. Ninguém está gostando muito dele, porque devido a vários problemas, né, que está acontecendo na cidade. Portanto, eu acho que sim, essa análise está correta. Vamos ver aqui uma outra cidade. Vamos ver Senador Canedo, que também é uma cidade grande. Senador Canedo. Senador Canedo. Aqui está dizendo que a Cristiane vai ganhar. Eu não sei, não conheço a política de Senador Canedo, nunca fui nessa cidade, mas tá aí a previsão. Então eu vou passar aqui também Trindade, que é uma cidade bastante conhecida aqui, né, do estado, que está dizendo que o George Moraes ganha. Bom, então tá aí. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que tenham gostado e nos vemos nos próximos vídeos.